Olá pessoal, hoje abordaremos sobre cálculo da densidade. Na aula anterior definimos a densidade e demos alguns exemplos e algumas outras situações, mas já para hoje vamos para a parte prática no que diz respeito ao cálculo da densidade. Então vamos lá, acompanhando os slides para um melhor entendimento. Como vocês podem ver, uma aula direcionada para a Escola Municipal Dom Avelar Brandão Vilela, 9º ano, cálculo da densidade. Bom, primeiro relembrando a definição de densidade, que falamos que é a razão entre massa e volume, ou seja, é o resultado de uma divisão, seria esse quociente. Então é este esquema que vocês já viram, já notaram na aula anterior. Então aqui, vamos pegar aqui o nosso apontador. A densidade ela é resultado de uma divisão entre a massa de um corpo e o seu volume. Esta fórmula ela é uma fórmula reduzida, em que D é densidade, M massa e V volume. Outra coisa que nós vimos na aula anterior foi em relação ao Sistema Internacional de Unidades, em que lá no SI a densidade ela é dada em quilograma por metro cúbico, mas no dia a dia e em outras situações nós vemos ela na unidade de grama por centímetro cúbico, grama por litro, grama por mililitro, miligrama por centímetro cúbico ou miligrama por mililitros. São os mais comuns. Então, revisado isso, vamos para a parte prática desse cálculo, já que, voltando aqui, já que nós vimos que para encontrar a densidade de um determinado corpo, simplesmente vai mensurar, ou seja, medir a massa desse corpo com uma balança, medir o volume com um recipiente, um vaso volumétrico e fazer a divisão. E o resultado é a nossa densidade. Vamos ver isso aqui na prática como é que funciona, com perguntas. Se um corpo tem a massa de 20 gramas em um volume de 5 centímetros cúbicos, qual é a sua densidade? Bom, com essa pergunta, para que vocês possam resolver, nós vamos listar as 3 unidades envolvidas, as 3 grandezas envolvidas. Nesse caso é massa, volume e densidade. Vamos identificar na questão, vocês vão ver que estamos trabalhando com massa, volume e densidade. Sempre na questão virá a massa, nesse caso, e o volume para encontrar a densidade. Então vamos extrair da questão qual é a massa, qual é o volume. Então fazemos isso. A massa, como a gente pode ver aqui, 20 gramas. 20 gramas da massa aqui, massa, 20 gramas. Volume, tá vendo? O volume aqui, 5 centímetros cúbicos. Não pode esquecer de colocar a grandeza, a unidade de medida. E por fim a densidade. A pergunta é qual é a sua densidade. Então vamos aplicar a fórmula, que é esta aqui. Densidade dividido, você vai encontrar dividindo a massa pelo volume. Agora é só substituir. Aqui a massa, veja só, massa 20 gramas, aqui só 20 gramas, você pode ver aqui, e o volume 5 centímetros cúbicos. E agora é só efetuar a divisão, 20 dividido por 5, 4. Esta aqui é a resposta. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que sempre na densidade, na unidade, vai ter uma combinação da unidade de massa, nesse caso grama, com a unidade de volume, nesse caso centímetro cúbico. Lembre-se disso. A massa aqui foi dada em grama, o volume foi dado em centímetro cúbico. Então, no momento de você dar o resultado da densidade, lembrar de que você tem que fazer a combinação grama por centímetro cúbico. Então, esta aqui é a resposta da questão. Bom, só um detalhe que vocês não podem esquecer. Vejam que nós temos o símbolo. Olha aqui o símbolozinho, o símbolo de copiar. Vocês têm que lembrar que, vamos ativar aqui o apontador,
lembrar que vocês vão fazer a cópia dessa questão. Então a partir daqui, ó, isso aqui anteriormente aqui vocês não copiam, que já copiaram na aula anterior, e aqui vocês vão copiar essa questão aqui, tá? A questão com as respostas. Dá pausa no vídeo e faz a cópia. Bom, dito isso, esta aqui é a fórmula para encontrar a densidade, mas olha o que acontece. Algumas questões, como eu falei, elas sempre vêm duas grandezas para você encontrar uma terceira. No exemplo anterior, o exemplo que eu dei, vocês viram que as unidades, né, e as grandezas que foram dadas foi a massa e o volume para encontrar a densidade. Mas vejam que nem sempre será assim. Tem algumas situações em que virá, como essa aqui, ó, pode vir a massa e a densidade na questão para você achar o volume. Ou pode vir a densidade e o volume para você encontrar a massa. Então, sempre nessas questões envolvendo densidade, elas podem, vamos fazer aqui o marcador com a caneta que fica melhor. Vou mudar aqui a cor. Elas podem, como a primeira, vir pedindo a densidade. Elas podem vir pedindo o volume ou pode vir pedindo a massa. Então vocês têm que aprender essas três fórmulas. São três fórmulas para vocês aprenderem. Então a primeira fórmula é esta aqui, que é para encontrar a densidade. Como é que faz para encontrar a densidade? Você vai na questão e vai dividir a massa pelo volume. Já quando vier solicitando o volume, lá na questão teremos a massa e a densidade. E você vai fazer a divisão da massa pela densidade. E por fim, quando pedir a massa, esta aqui é a única situação que multiplica. Então, tanto para achar a densidade quanto para achar o volume é uma divisão. Já para achar a massa é uma multiplicação da densidade pelo volume. É só vocês... um macete interessante, ó, é que sempre, às vezes você pode ficar na dúvida, eu divido a massa pelo volume ou o volume pela massa. Lembre-se que a massa ela sempre ficará na parte de cima aqui, ó. Veja só. Então, para achar a densidade, divide a massa pelo volume. E para achar o volume, divide a massa pela densidade. O único que multiplica no momento de encontrar a massa. Então, eu já dei um exemplo para encontrar a densidade. Vamos para o exemplo de encontrar volume e massa. Aqui. Qual o volume ocupado por 21 gramas de prata sólida, cuja densidade é 10,5 gramas por centímetro cúbico? Olha só o que é feito nesse sentido. Olha só. Vou aqui uma canetinha vermelha para destacar melhor. Aqui já está perguntando qual o volume ocupado. Lembre-se que a gente tem que extrair da questão qual é o volume, qual é a massa e qual é a densidade. Se aqui está perguntando qual o volume, vai ser uma interrogação. Mas vamos lá. Primeiro, massa. Ó, 21 gramas. Tem que lembrar que grama é massa. Certo? E ó, a massa, 21 gramas. Volume é a pergunta. Qual o volume? Não sabemos ainda. E por fim, a densidade. Ó, cuja densidade... Olha aqui. Então, a gente vai aplicar a fórmula, que é esta aqui. Pega a massa e divide pela densidade, ou seja, 21 dividido por 10,5. Ao efetuar essa divisão, é encontrado o resultado de 2 centímetros cúbicos. Veja que aqui, veja que veio grama, certo? E na densidade veio a combinação, ó, grama por centímetro cúbico. Então, essa grama aqui, ó, esse grama aqui é referente ao volume. Não, referente à massa. Esse grama é referente à massa. Já este centímetro cúbico é referente a quem? Ao volume. Por isso que o resultado é em centímetro cúbico. Vamos para a terceira questão. Determine a massa de um corpo cuja densidade é de 5 gramas por centímetro cúbico em um volume de 3 centímetros cúbicos. Então aqui já está falando, ó, determine a massa, aqui é para encontrar a massa. Então massa será a nossa interrogação. Vamos encontrar as outras grandezas. O volume, 3 centímetros cúbicos. E a densidade, 5 gramas por centímetro cúbico. Fórmula, a massa você encontra multiplicando a densidade pelo volume.
Aqui você substitui 5 da densidade e 3 do volume, 5 vezes 3, 15. Olha aqui novamente, ó, a unidade de medida. Aqui, ó, grama por centímetro cúbico é densidade. Centímetro cúbico refere-se ao volume e grama refere-se à massa. Bom, no cálculo da densidade também pode vir algumas tabelas para interpretação. Olha só, considere a densidade dos sistemas abaixo. Aqui nós temos a densidade de alguns elementos, de algumas substâncias, de alguns corpos. Por exemplo, madeira balsa, né? Vocês vão ver aqui dois tipos de madeira, a madeira balsa e a madeira ébano. A madeira balsa, ela já foi muito aplicada na construção, ela é muito leve, a madeira é bem leve, já foi aplicada muito na construção de navios e também até na construção de aviões. Não esses aviões modernos, claro, mas nos aviões mais antigos. Alguns aviões monomotores, já foi usado muito, né? A madeira balsa. E a madeira ébano, ela é usada na fabricação de móveis por conta da sua coloração. O interior dela tem um interior negro, né? É preta essa madeira, então ela é muito bonita para fazer alguns móveis, né? Então veja só, vamos fazer aqui a comparação. Vamos ver aqui essa comparação. Olha só, madeira balsa aqui. Densidade está em gramas por centímetro cúbico, todas aqui. Madeira balsa 0,12, madeira ébano 1,2, corpo humano com os pulmões cheios, é quando você prende a respiração, 0,95, água líquida 1, cera de abelha 0,96 e mercúrio 13,6. Feito isso, analisado isso, vem a pergunta. Assinale a alternativa que contém apenas sistemas que flutuam em água. Queremos saber só os sistemas que flutuam em água. Então, como aplicar isso? Para isso, vocês têm que lembrar do princípio do flutuar ou do afundar. Então, se é em água líquida, olha só, qual é a densidade da água líquida? 1 grama por centímetro cúbico. Então, quem é que vai afundar? Todos aqueles elementos que forem mais densos do que a água. E aqueles que forem menos densos, eles irão flutuar. Então, nessa questão aqui, ó, qual seria a resposta? Qual será a resposta? Corpo humano, pulmões cheios e madeira balsa. Por quê? Na letra A, diz que é madeira balsa e mercúrio. Tudo bem, a madeira balsa ela vai flutuar na água, porque é menos denso. Só que o mercúrio ele vai afundar e muito, né? Então não é a letra A. Vou pular a letra B. Letra C, temos mercúrio e a madeira ébano. A madeira ébano ela também afunda, né? E o mercúrio também afunda. O que nós queremos saber é aqueles que só flutuam. Letra D, cera de abelha, ela realmente irá flutuar, mas a madeira ébano não. Então a resposta correta é a letra B. Corpo humano, pulmões cheios, olha só, 0,95. Por isso que as pessoas conseguem boiar na água. Quando prende a respiração, fica lá paradinho, quietinho. Então vai conseguir boiar, vai flutuar, 0,95. Porque a densidade é menor do que a da água. E a madeira balsa, que é 0,12. Para casa, lembre-se, pessoal, ó, anotar, legal? Deixa eu voltar aqui, ó, você tem que anotar. De onde é que vocês vão anotar? Sempre que tiver o nosso caderninho de anotações. Estou voltando aqui, ó, não é daqui, ó. Vai anotar esse exemplo dessa questão com a resposta. Depois vai anotar as fórmulas. Não precisam vocês anotarem esses círculos, não. Eu estou fazendo aqui esses círculos para a gente entender melhor a questão, apontar. Então vocês vão anotar aqui as fórmulas direitinho. Depois vão anotar essa questão, aqui a segunda questão. Em seguida, com o resultado da terceira questão, vocês anotam também com a resposta. Lembre-se que sempre que tiver a nossa cadernetinha aqui, ó, e finalmente a quarta questão vocês vão fazer também essas anotações. Isso aqui para estudos futuros, né? Ainda esse ano. Bom, vocês vão dar uma pausa no vídeo para responder, vocês vão copiar no caderno essas 3 questões. São 3 questões aqui, primeiro, segundo, terceiro. Copie no caderno, responda e se tiver dúvida,
podem mandar um WhatsApp para nós, uma mensagem para mim, ou vocês podem consultar novamente este vídeo que tem todas as respostas, ou as formas de fazer, ou o caderno. Aqui é só seguir as fórmulas. Teremos uma quarta questão. Essa aqui vocês vão dar pausa no vídeo e copiar. E nós estamos encerrando isso aí. Dê pausa no vídeo, copie as questões, aí, certo? Copie as questões, responda direitinho. Em breve nós corrigiremos. Temos para corrigir a da semana anterior e mais esta da semana atual. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente que a gente vai ter o maior prazer de responder. Forte abraço. Viu? Fiquem na paz de Deus.